Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Ilessiri Awodeleza Arcel e tô aqui novamente para bater um papo bem bacana com cada um de vocês. Peço àqueles que acompanham os nossos vídeos que deixem seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas curtidas, suas críticas e que, se possível, compartilhem esse vídeo através do link original, levando informação para o maior número possível de pessoas. Lembrando que conhecimento se adquire na prática através da sua vivência na sua família espiritual. Para aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, podem mandar mensagem no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do templo no número 11 9 5073 9466. Nesse WhatsApp vocês se informam como funciona para a gente poder estar tendo esse contato pessoalmente. Pessoal, eu estou aqui hoje para falar a respeito de um assunto que é extremamente importante dentro do ponto de vista iorubá, que é a questão da família. Muitas pessoas me questionam: Babá, quando o senhor foi para a Nigéria, o que o senhor observou que mais te encantou lá? Além de ter visto na prática aquilo que eu sempre imaginei através do meu contato com sacerdotes iorubás, a humildade, o respeito um ao outro, ao conhecimento do outro, os sacerdotes todos trabalhando em conjunto, enfim, algo que me chamou muito a atenção, pelo menos dentro da família do meu sacerdote, foi o costume de todos acordarem 10 para 6 da manhã e às 6 da manhã em ponto, todos os dias, estarem reunidos para fazer a oração da manhã, que chama Yuri Oura ou Yuri Aro. E quando eu observei isso, eu constatei algo que eu também já imaginava através do meu convívio com o povo iorubá, que é qual? Primeiro, a importância de se rezar pela manhã e segundo, a importância de se fazer isso em família. O que mais me aproximou da religião iorubá, quando eu ainda era muito criança, foi perceber que o culto ele era voltado para a família. Então, por exemplo, sem fazer aqui nenhuma crítica às demais formas de manifestação de culto orixá no Brasil, uma das coisas que eu sempre me questionei foi: ora, por que um marido e uma esposa não podem ser iniciados numa mesma casa? Por que os pais não podem iniciar os filhos e assim por diante? E eu sempre achei isso estranho. Todos os iorubás que eu conheci aqui no Brasil me diziam que isso na Nigéria não era verdade. Porém, lá eu pude constatar com os meus próprios olhos que realmente lá a família vive a tradição no dia a dia. Ou seja, o culto de orixá não faz parte apenas da religião deles, faz parte do dia a dia, a manifestação cultural. E com isso eu observei situações como essa, a preocupação de se praticar o culto em família. Então a oração da manhã foi um dos exemplos mais fortes. Outra questão é, dentro da visão iorubá, todo dia é dia de um orixá. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Suponhamos que hoje seja Ocel Batalá. Hoje é Ocel Batalá, dia de se cultuar o Batalá. Quando o chefe da família vai fazer o Ocel Batalá, vai fazer as oferendas para homenagear o Batalá naquele dia, ele não faz isso sozinho. Ele vai estar acompanhado da sua esposa, dos seus filhos de sangue e dos seus parentes que vivem ali naquela casa. Isso ressalta a importância da coletividade dentro da religião do culto de orixá. A religião de orixá é uma religião que é muito voltada para a questão coletiva. E é extremamente importante que o devoto de orixá tenha essa consciência de que o individualismo e o egoísmo são características que nós que somos iniciados na religião de orixá, seja qual for o orixá, devemos combater cotidianamente. Por quê? Porque o orixá ele nos ensina a importância da coletividade, e isso eu observei lá. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o que eu posso orientar aqueles que acompanham os nossos vídeos é: quando você for cuidar do seu orixá, não tenha essa necessidade de cuidar sozinho. Eu vou fazer sozinho porque se eu fizer com mais outra pessoa eu me irrito. Isso não é legal. É bacana você compartilhar o axé gerado com aquele ritual. Quanto mais pessoas você tiver ali naquele momento rezando junto, maior força aquele ritual cria. E quanto mais você permite que isso ocorra de uma forma familiar, mais a sua família vai ficar fortalecida espiritualmente.
E eu acho extremamente importante que as pessoas compreendam isso, porque é extremamente incoerente querer se cultuar o orixá na coletividade dentro de um templo e no ambiente familiar permitir que haja um individualismo. Não cabe. Por quê? Porque fica uma coisa hipócrita, né? Então, dessa forma, tão importante quanto o cuidado coletivo na instituição religiosa que você escolheu praticar a sua espiritualidade, é importante no seu dia a dia dentro do ambiente familiar. É importante que, se você é casado, tem filhos e eles são também praticantes da religião de orixá, que vocês pratiquem o culto juntos, né? Sem milindres, sem a preocupação de muitas vezes um achar que o outro vai estar analisando, julgando, enfim, isso não cabe. Isso vai fortalecer a sua relação com a sua espiritualidade e, consequentemente, vai fortalecer a relação da sua família com a espiritualidade, até porque, entendam, da mesma forma que uma pessoa tem um ori, uma casa tem um ori, uma família tem um ori. Então, se você é casado e tem uma esposa e não tem nenhum filho, ou se você é casado e tem uma esposa e um filho, ou se você é casado e tem 10 filhos, a sua família, a família que você construiu, tem um próprio ori. Fortalecer o ori dessa família é tão importante quanto fortalecer o seu. Fortalecer o ori da sua casa é tão importante quanto fortalecer o seu. E isso se constrói como? Se constrói dentro da coletividade. Não adianta, dentro de um ambiente familiar, uma pessoa querer se cuidar isolada da outra, ou muitas vezes uma pessoa se cuidar e a outra não se cuidar tanto, porque, de certa forma, isso vai fazer com que a energia gerada não seja tão forte e não seja o suficiente para atender às necessidades daquela família, né? Então, baseado numa sugestão que nos enviaram, ainda hoje, abordar essa questão familiar. O culto, em primeiro lugar, ele é familiar. Então, uma coisa que eu sugiro a você você que segue uma casa de orixá, a melhor forma de analisar se a sua instituição é séria, avalie o quanto o sacerdote é preocupado não só em cuidar dos seus filhos e seguidores, como da sua própria família. Avalie o envolvimento da família no ambiente espiritual. Isso é fundamental para que você compreenda se o indivíduo não trata aquilo apenas como um trabalho e uma forma de ganhar a vida, ou se realmente ele compreende como uma religião e se dessa forma ele pratica de uma forma séria e religiosa. Por isso fica esse feedback, essa orientação. Observem isso. O culto, a sua essência, ele é familiar. E aí, aproveitando o gancho do vídeo, eu aproveito para explicar, porque muitos nos enviam essas questões. Pelo menos da forma como eu aprendi, na família que eu faço parte e nas famílias que eu já tive a oportunidade de interagir, e no meu templo, não há nenhum tabu do marido e a mulher serem iniciados no mesmo templo e pelo mesmo sacerdote. Como não há nenhum tabu, se o homem ou a mulher tiver o devido conhecimento e preparo, ele iniciar os seus próprios filhos. É lógico que ele vai precisar ter uma capacidade muito grande para não se envolver, no sentido de não deixar que o seu sentimento pelo seu filho de sangue interfira na ritualística a tal ponto que ele não tenha a capacidade de compreender as mensagens. Por isso que, dessa forma, muitos podem até recorrer a outros sacerdotes, o que é normal. Mas não existe um tabu. Dentro do ponto de vista iorubá, não existe nada que proíba um pai de iniciar o seu próprio filho ou de formar o seu próprio filho no sentido de transmitir conhecimento dentro do seu processo de formação sacerdotal. Então, eu repito, com todo o respeito às outras manifestações de culto ao orixá no Brasil, algumas possuem esses tabus, a gente respeita, mas é importante dizer que dentro do ponto de vista iorubá não. Até porque, eu repito, a religião de orixá, a essência dela é familiar, é o coletivo. E o primeiro coletivo que nós fazemos parte é a nossa família, né? Para que depois esse coletivo possa se expandir para outras áreas da nossa vida, como o nosso trabalho, o templo que a gente participa, enfim. E aí também fica sempre aquela dica, você que é de orixá, não existe culto de orixá autodidata, não existe culto de orixá solitário. A religião do orixá é uma religião coletiva, por isso ela só faz sentido se você faz parte de um coven, de um grupo, de um clã. E isso é fazer parte de um templo, de uma família espiritual. Não dá para ser independente. Existe um provérbio iorubá que diz assim, por mais que a faca seja afiada, ela não corta o próprio cabo. Dessa forma, seja você sacerdote, seja você devoto, seja você uma pessoa iniciada há 1 mês ou há 20 anos,
não importa, você precisa pertencer a um grupo, não como forma de status, ou de usar o nome de uma determinada família ou de uma determinada instituição. Isso é o de menos, mas como forma de você poder estar inserido num contexto social e isso poder ser utilizado com sabedoria na sua vida, porque é o que o orixá nos ensina, a importância da coletividade e do envolvimento coletivo, né? Então era essa mensagem que eu gostaria de passar para cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido e desde já eu agradeço pelos olhos e ouvidos atentos e, se Deus quiser, nos veremos em breve, Ele há de querer. Um grande abraço e eu. Tchau, tchau.